profetas menores, quando fizermos, eles têm, vários deles, temáticas parecidas, alguns são quase contemporâneos. Obviamente, às vezes 1 domingo, 2 domingos no máximo, a gente consegue matar e entender a mensagem geral desses livros. Presbítero Afonso, o link da transmissão, você mandou para a igreja? Uai, mas saíram do WhatsApp do computador? Manda para o presbítero Afonso. Ele vai mandar para a igreja, ele está subindo aí. Então, Gênesis 1 é o nosso texto de hoje. 1, 2 e 3, nós iremos estudar, questões fundamentais aí. E nós vamos ver justamente isso. Todo o fundamento da Escritura está em Gênesis 1, 2 e 3. Tá certo? Todo o fundamento da Escritura está em Gênesis 1, 2 e 3. Você derrubou Gênesis 1, 2 e 3, você derrubou toda a Escritura. Tá certo? Então, por isso que é importante para nós essa discussão textual, por isso que é importante para nós estudarmos e entendermos bem o livro de Gênesis. Tá certo? Não é à toa que Deus começou a revelar por meio de Gênesis, a história de Gênesis, tudo que ele trouxe ali. Não é à toa. Você não pode dizer que Deus, todo sábio, todo poderoso, todo conhecedor, ele iria começar a se revelar por meio de Gênesis 1 por acaso. Ele olhou assim, o que eu começo a contar para esse pessoal? Vou contar isso aqui, vai. Não é assim que a coisa funciona, obviamente. Então Deus tem um porquê de nós começarmos com Gênesis 1, e há um porquê histórico. Nós olhamos aqui no último domingo que Deus havia libertado o povo de Israel do Egito. O Egito estava impregnado nos israelitas, então Deus precisava mostrar aos israelitas o princípio das coisas, como tudo começou, retirar deles qualquer confiança naqueles deuses egípcios, mostrando então pela narrativa da criação que Deus de fato é o criador de todas aquelas coisas, que aquelas coisas não se tratavam de divindades, e que, portanto, a confiança de Israel deveria estar no Senhor. E aí explicar por que Israel existia, que Israel era um povo com um propósito, e que a partir desse propósito também, eles estiveram onde estiveram e estavam onde estavam agora. Então, Gênesis tem muito a ver com a construção da identidade de Israel como um povo de Deus, e, portanto, assim a gente consegue entender que Gênesis é muito importante para a nossa identidade como cristãos. Porque, fundamentalmente, nós compreendemos, ainda mais como presbiterianos, aliancistas, de que nós somos o Israel de Deus no Novo Testamento, com a vinda de Cristo. Nós somos esse povo, nós somos descendência de Abraão, porque os descendentes de Abraão se definem pela fé. Viu aí porquê de Gênesis 9 também? Então, vamos lá. Algumas questões aí que a gente precisa quando nós olhamos para o texto de Gênesis 1. Dá um clique aí, Vitor, por favor. 1 segundo. Pronto, já passou. Vai lá, Gênesis 1, clique, texto. Vai lá na janelinha lá da apresentação. Isso, pronto. O que nós olhamos no texto aí? Nós temos que olhar o estilo literário do texto. Lembra que nós falamos bastante sobre isso na última aula. Hoje nós vamos ver de uma forma mais direta no texto de Gênesis 1. Tá certo? Trata-se de um mito. Trata-se de uma historinha da carochinha. Naquela cara baratinha lá dos anos 60, mais ou menos, que contava historinhas. Ou, eu vi alguns rindo aí, estão lembrados, né? Eu não assisti, não, eu só sei da história. Ou se trata de uma narrativa. Tá certo? Quais são as divisões e assuntos que esse texto apresenta, que os textos de Gênesis 1 a 3 nos apresentam, e qual é a mensagem desse texto? O que esse texto quer falar? E aí é interessante, porque a mensagem, ela se divide em dois aspectos. Primeiro, a mensagem para a época da escrita, tá certo? O que estava sendo dito para Israel naquele tempo, que foi o primeiro público, os primeiros leitores de Gênesis. E o que é dito para todas as épocas, incluindo a nós. É nesse momento que nós fazemos aplicações, é nesse momento que nós olhamos e dizemos, se o texto lá diz isso, então para nós hoje isso significa tal coisa. É o que nós chamamos de aplicação. Próximo aí, então vamos olhar o estilo literário. Primeira coisa que nós temos que nos questionar é se isso se trata de um mito.
É um mito. Para entender se é um mito, nós temos que entender a ideia da mitologia no contexto em que Israel estava inserido. Contexto egípcio, contexto mesopotâmio, contexto dos cananitas. Existem os elementos próprios da mitologia dessa região no texto de Gênesis ou não existe? A figura por detrás aí é um dragão, né? Quem sabe que dragão é esse? Não. Quem assistiu Caverna do Dragão? Ah, assistiu Caverna do Dragão. Tiamat, o dragão. Não é à toa que tem Tiamat lá na Caverna do Dragão, no desenho animado dos anos 80. Todo mundo até hoje ansioso por um capítulo final, né? Eu acho que eles estavam mortos, eu sou da teoria que eles estavam mortos, na verdade, e o mestre dos magos, na verdade, era um mau mago que estava aprisionando aqueles jovens ali, torturando suas almas. Essa é a minha interpretação da Caverna do Dragão. Eu sou desses aí. Mas Tiamat, ele faz parte de uma mitologia babilônica, mesopotâmica, por assim dizer, então, portanto, aliás. E ele é cheio, ele faz parte de toda uma gama de mitologia que tem elementos próprios daquela região, que você vê entre os cananitas, você vê nos mesopotâmicos, você vê um pouco entre os egípcios, que é o quê? Primeiro, uma das marcas, politeísmo. Ter vários deuses nessas mitologias era um lugar comum. Não era uma coisa incidental, que uma história tinha vários deuses e outra história tinha poucos deuses ou um só Deus. Não. Toda a mitologia daquela região, ela era feita a partir da interação, da relação entre esses deuses. E o que acontecia enquanto esses deuses se encontravam? Coisas boas e coisas ruins. Guerras ou histórias de amor. Tá certo? E esses deuses, eles procriavam, e dessas procriações é que o mundo dos seres humanos eram afetados, muitas vezes, ou mesmo criado. O ser humano surge da relação desse Deus com esse outro Deus. Ou ele surge da morte desse Deus que foi interpretada por esse outro Deus, como no caso de Tiamat, como nós iremos ver. Segunda coisa, havia uma mágica cultural. Ou seja, havia uma ideia que esses deuses e tudo mais, eles eram responsáveis pelas próprias estruturas da sociedade, que a sociedade ela existia e funcionava com base no que esses deuses proporcionavam a elas. Então, toda aquela ideia, por exemplo, que isso era comum em outros povos até mais distantes, né, de deuses que sustentavam as colheitas, que quando eles se irritavam, havia seca, não havia colheita, você tinha que sacrificar alguém para poder ter colheita e tudo mais. Isso era algo tanto quanto comum e era uma forma mágica de se olhar a relação desses deuses com o mundo dos seres humanos. E isso está muito claro, e, por exemplo, no poema de Gilgamesh, que dizia, no fim das contas, na relação desses deuses, um deus maior matou Tiamat, que queria matar a sua própria prole. Tiamat ia lá matar os seus filhos, um outro deus veio, matou Tiamat e da carne, da matéria de Tiamat, ele criou o mundo dos homens, os seres humanos e tudo mais. Nós somos manifestação dos deuses. E aí você entende o próprio cerne do que é politeísmo e do que é panteísmo. Politeísmo, vários deuses. Panteísmo é a ideia de que tudo é Deus e Deus é tudo. Ou seja, nós somos manifestação desses deuses. Toda a criação seria a manifestação de um Deus. Percebem a pequena diferença? Vários deuses, tudo é Deus, tudo vem de Deus. Nós somos criados a partir da própria matéria dos deuses. E aí vem essa outra característica, que a matéria em si ela é pré-existente nesses mitos. Esses mitos eles não falam do princípio das coisas inicialmente. Eles falam do quê? Eles falam de um mundo já existente, de que a partir desse mundo existente, deuses são criados, e esses deuses nas suas relações criam o mundo dos homens.
Então, esses próprios deuses, eles não são em si originais. Isso você vê também na mitologia grega. Os deuses gregos, eles não são deuses criadores de todas as coisas. Eles são deuses que surgem a partir de coisas pré-existentes. Certo? Na mitologia grega, como você vai ver, por exemplo, a ideia do demiurgo, o demiurgo ele não é um deus criador de todas as coisas, ele é um deus criador no mundo dos homens. E ele mesmo, ele é criado, ele é advindo das ideias, das virtudes, e que aí dá origem a ele, e ele, então, dá origem às outras coisas. Mas ele mesmo, como um Deus, ele tem uma série de parâmetros, uma série de ideais aos quais ele está submetido. E isso é, obviamente, contrário ao pensamento judaico, ao pensamento bíblico de Deus, que, primeiro, é um ser que não possui matéria. Ele não tem a sua existência fundamentada em matéria como nós. Você consegue conceber um ser humano sem corpo? A própria ideia de um ser humano sem corpo, para nós, significa o quê? Morte. Quando há uma separação do corpo e da alma, nós temos a morte no conceito judaico-cristão. Correto? Então, a nossa concepção inicial, ou nós temos, justamente por sermos assim, nós temos uma dificuldade muito grande de raciocinarmos Deus sem matéria. Eu lembro, eu estava fazendo meu TCC no Mackenzie, e aí eles me colocaram como orientador um professor de filosofia. E esse professor de filosofia ele não conseguia entender a concepção cristã de que Deus não tem matéria. Ele falou, não, Deus tem que ser feito de alguma coisa, ele tem que ter alguma matéria. Aí eu falei para ele, mas justamente esse é o ponto cristão. O nosso entendimento de divindade é um ser que criou a matéria. Então ele não pode existir com base na matéria que ele criou. Porque ele é anterior à matéria. Se você cria primeiro aquele que come, depois a comida, aquele que come morre de fome. A não ser que sejam coisas em sequência, né? Surgiu aquele que come, surgiu a comida logo em sequência. Mas se você demora um tempo, planta a comida, aquela comida vai brotar ainda, o cara morre de fome. Porque ele depende daquilo para existir. Então, se Deus cria a matéria, ele não pode depender da matéria. Então, ele não pode ser constituído de alguma coisa. Ele existe de uma forma completamente diferente da nossa. Então, isso contrapõe o pensamento judaico-cristão da mitologia de deuses que surgem de matéria pré-existente. E isso era um lugar comum na mitologia daquele lugar. A outra possibilidade do estilo literário. Vamos lá. Poesia. Quem sabe não seja uma bela poesia? Sabe, tem uma estrutura interessante, quase um cântico, repetições ali de algumas ideias, de algumas formas e tudo mais. Há uma forma ali em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja firmamento, separação entre águas e águas, debaixo desse firmamento. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Isso é quase poético, mas quando nós olhamos a poesia hebraica, nós vemos ausentes aí 3 elementos fundamentais da poesia hebraica. Primeiro, não tem paralelismos, que são ideias repetidas, que você propõe uma ideia e depois você a propõe de uma forma diferente na linha seguinte. Né? Você vê isso nos Salmos muito claramente. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu não me engano, a nossa edição aqui de Salmos e Provérbios e tudo, você percebe que ela não é justificada. Né? As linhas elas não encostam nas margens, né? Elas são todas dentadinhas assim. Fugiu. Isso, para que é feito isso? Isso é para a gente ver os paralelismos, para a gente ver onde estão as ideias no texto. Então abre o Salmo aí, o Salmo 23, por exemplo, que é muito conhecido nosso. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele faz um paralelismo em que a linha seguinte, com base na ideia da linha anterior, me leva a uma conclusão.
me leva a uma ideia. Por que nada me falta? Porque Deus é meu pastor. E aí ele já faz um paralelismo um pouco diferente no verso seguinte. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa é uma ideia. Aí a segunda ideia paralela. Leva-me para junto das águas de descanso. O tema não é pasto verdejante ou água de descanso. O tema é o que eu preciso, Deus me dá. Então ele dá uma ideia do que eu preciso numa linha e uma outra ideia daquilo que eu preciso numa outra linha, dizendo que uma coisa e outra é dada por Deus. Mas é a mesma ideia. Deus me dá o que eu preciso. Isso é paralelismo. E tem várias formas de paralelismos, antitéticos, né? Uma ideia colocada de uma forma positiva, depois negativa, em sequências, quiasmas e tudo mais. Tudo isso são elementos literários da língua hebraica que nos mostram uma poesia. Tem nada disso em Gênesis 1. Simplesmente não tem isso em Gênesis 1. A ausência de métrica. Você vê um equilíbrio dos textos, né, dessas ideias, em que as frases elas são colocadas com a mesma quantidade de palavras, com o mesmo comprimento, né, com a mesma quantidade de sílabas e tudo mais. Você não tem isso em Gênesis 1. Você não tem essa proximidade de tamanho dos supostos versos em Gênesis 1. E você tem ausência de linguagem figurativa. Em Gênesis 1, Deus é Deus. Água é água. Terra é terra. Os luzeiros são os luzeiros. Luz é luz. Trevas é trevas. Animais são animais. Seres humanos são seres humanos. Planta é planta. Ou seja, essas coisas elas não são usadas como representação de uma ideia. São coisas que são elas mesmas. Estão sendo descritas como tendo sido criadas. Então, se você pensa Gênesis 1 é uma poesia, então me explica como é que um texto poético não tem nenhum elemento da poesia daquela língua. Diferente do português, por exemplo, né? Uma das questões do português para a poesia que você vê, boa parte das poesias possuem rimas. Você tem um ritmo, você tem rima, você tem métrica na língua portuguesa. Então você lê o texto, você diz poesia. Você não tem isso na língua hebraica, mas você tem esses elementos que em Gênesis 1 não tem. Então, outra possibilidade do estilo literário. Uma narrativa? Vejamos. O texto apresenta repetições estruturantes. O texto apresenta que dia a dia Deus fez coisas com marcação de tempo, com um ato criativo que divide as ações de Deus em arrumar os céus e arrumar a terra. E você tem o Toledot, que é uma marcação própria da narrativa de Gênesis, se referindo e dizendo, tem uma história aqui. Essa é a Gênesis, é assim que as coisas começaram, é assim que surgiu a Gênesis da terra, a Gênesis de Noé, a Gênesis de Abraão, a Gênesis de Jacó, e assim vai. Você tem isso lá. Vamos lá para o texto de Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então você vê uma afirmação aqui dele. Não é uma ideia, uma metáfora, mas ele diz que de fato havia um princípio e que Deus estabelece céus e terra. Veja, céu e terra. E o que é dito sobre esses dois? Qual é a arrumação de Deus sobre essas duas coisas? Deus as cria. A terra era sem forma e vazia, e ela estava numa plena desordem. E o que estava lá para dar ordem a esta terra? O Espírito, que estava como que uma galinha chocando os ovos. A palavra aí sobre pairar
Como a gente pensa no espírito, a gente pensa em flutuar, né? Mas a ideia aí da palavra, ela remete mais à galinha chocando os ovos, ou seja, o espírito estava trabalhando ali a criação para que ela fosse arrumada, arranjada. E aí vem a arrumação em sequência. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então Deus faz uma arrumação geral. Ele traz a luz. Isso afeta céus e terra. Deus vê que essa luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Quem fez separação, quem colocou a coisa em seu devido lugar, não foi a própria criação, foi o Criador. É o Criador que estabelece a relação entre luz e trevas. É o Criador que faz com que, havendo luz, as trevas se dissipem. Isso não é uma ordem lógica, uma necessidade lógica, uma imposição da criação. Isso é Deus quem coloca sobre a criação. Então você já parou para pensar que a gente não está flutuando por aí, a terra está nos prendendo a ela, está nos atraindo a ela, porque Deus assim o fez? Já parou para pensar? Você já parou para pensar que toda vez que você põe sal na comida, o sal salga porque Deus assim o fez? A gente está acostumado a pensar em Deus mexendo no barro e criando o ser humano. Mas você já parou para pensar que é Deus quem estabeleceu a relação das coisas e, portanto, se eu dou uma topada numa cadeira com o dedinho mindinho, a vontade que eu tenho é de amaldiçoar a geração daquele que fez essa cadeira até a quinta e sexta? Porque dói. E foi Deus quem fez que matéria com matéria surgisse dor naquela matéria que tem nervos e neurônios. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que quando a gente consegue estabelecer uma ordem lógica para as coisas, que uma coisa leva a outra, que é um determinismo neste mundo. O mundo é determinista. Ou você molha as coisas esperando que elas fiquem secas. Você bota açúcar na sua comida esperando que ela fique salgada. Você faz isso? Se você fizer, a gente precisa conversar. Mas você não faz. Por quê? Porque você sabe que quando cai água, molha. Quando cai sal, salga. Você sabe que uma coisa leva a outra. Você sabe que este mundo é de tal modo determinado que você não espera jogar uma coisa para cima que ela saia flutuando pelo espaço e vai parar lá em Andrômeda. Você fica com medo dela cair na sua cabeça, porque ela vai voltar. Porque ela vai voltar. Essa relação é estabelecida por Deus. É Deus arrumando as coisas e colocando as coisas em seu devido lugar. Isso é um ato criativo de Deus. E é justamente essa a ideia de Deus ajeitando. E Deus estabelece que a luz tem o seu lugar e que a treva tem o seu lugar. E Deus dá nome. A luz é dia e as trevas, noite. Então Deus já nos dá uma noção de tempo. Sim. A noção de tempo, ela não está, e a própria separação entre dia e noite não são coisas advindas da criação, são coisas advindas do Criador, pelo que a Escritura nos coloca. Então você vai vendo uma estrutura sendo criada no texto. Um Deus que cria por meio da sua palavra, ajeita os céus e ajeita a terra. E aí você vai olhar para frente, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Então ele fala, haja firmamento e no meio das águas, separação entre águas e águas. Então Deus faz surgir os continentes, Deus faz surgir a terra. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. A terra começa a criar as suas formas geológicas, e você tem mares, oceanos, águas debaixo da terra, ou seja, os oceanos profundos, e você tem os rios. Tudo isso sendo colocado, imposto por Deus. E você tem a ideia do próprio firmamento, que é o céu. Mais uma vez, Deus arruma os céus,
E Deus arruma a terra por meio da sua palavra. Então você vê marcações do ato criativo de Deus. Você vê Deus o tempo todo colocando dia e noite pelo que Ele dá a dizer. Isso é dia, isso é noite, houve tarde e manhã, e assim as coisas vão seguindo. O tempo que Deus marca, não que a criação marca. A criação passa a ser um marco quando Deus cria os luzeiros, né? Olha aí como ele vai. Quando que foi criado o sol? Quando que foi criado o sol? Quarto dia. Olha aí no texto aí, verso 14. E disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Algumas pessoas dizem, olha, Deus só fez o sol no quarto dia. Como é que tem luz no primeiro dia? Por favor, o que está vindo daquela lâmpada ali? Eu vi um ateu questionando isso, né, numa postagem no Instagram. E aí eu só falei para ele, cara, eu te convido a você olhar para a lâmpada da sua casa e você vai entender, você vai ter a sua resposta. O que está vindo daquela lâmpada? Aquilo é o sol, então? Então só tem luz onde tem sol? Claro que não. Deus criou a luz primeiro. E então Ele criou o sol para marcar o tempo de luz sobre a terra e depois a lua para nos dar a referência da noite. E não é a lua que traz a noite, tá? Tá bom, gente? Por favor. A terra é redonda, ela gira, e aí quando ela gira, uma parte dá as costas para o sol. Essa parte que dá as costas para o sol, né? As costas, né? Entre aspas. Você já vê que a gente usa língua figurada, né? Linguagem figurada. Quando essa parte se gira e fica do lado oposto para que o sol está batendo, fica noite. Não foi a lua que trouxe a escuridão. Pelo contrário, a lua muitas vezes ela está brilhante. Por que a lua está brilhante? Porque o sol bate nela e ela reflete essa luz para a parte escura da terra. Tá bom, gente? Né? Você não quero ser para você a lua iluminando o sol, né? Tem a música aí esqueci até o nome da cantora que faz isso. Não, o sol é que ilumina a lua. Mas Deus ele estabelece uma relação desses astros para que eu tenha uma referência de dia e noite. Mas esses astros não criam, não são eles que trazem a luz ou levam a luz consigo. Eles estão ali para reger o período. Esse é o ponto. Provavelmente nesse momento é que Deus dá o giro na terra, quem sabe, né? Agora põe a terra para girar. Põe a terra para rotar. É o movimento de rotação. Queridos, isso é estrutura. E aí você tem uma marcação muito interessante, que são chamados os vaiktou. Vaiktou é uma forma verbal hebraica própria da narrativa. Extremamente abundante no texto de Gênesis. Esses verbos que vão aparecendo aí nos versos, eles estão nessa forma. E ao estarem nessa forma, eles estão ali como quem está contando uma história. Eles trazem a ideia de uma narrativa. Então você tem todos os elementos de narrativa. Então quando eu olho para o texto de Gênesis 1, eu estou olhando para um texto que o seu escritor queria que eu entendesse que se trata de uma narrativa. Então que você diga para mim, pastor, eu não creio nessa narrativa. Eu não creio que foi assim, mas você não pode dizer que o texto é uma coisa que ele não é. Ah, pastor, isso para mim é poesia. Ah, porque você quer. Você pega o texto da Constituição e diz, ah, para mim isso aqui é uma poesia, não um texto legal. Né? Ah, para mim é poesia. Não, é um texto legal. Não importa se você acha que é poesia. É um texto jurídico. Se você pega uma dissertação, é uma dissertação. Não é o que você acha, não é o que você entende, é o que é.
Então você diz para mim, pastor, eu não creio que as coisas foram feitas assim. Mas não diga que o texto é uma coisa que ele não é. Tá? E se você disser para mim que você não crê, eu vou orar por você. Então, esse é o primeiro ponto importante para nós aqui. É um detalhe técnico, mas extremamente importante para que nós respeitemos o texto bíblico e entendamos por que Paulo, na hora de argumentar a doutrina, na hora de argumentar por que existe israelita que não será salvo, ele apela para a criação. Porque para ele é verdade. Há argumentações, por exemplo, sobre a relação de marido e mulher. Paulo vai dizer que a mulher deve submeter-se ao marido, porque o marido veio primeiro. O homem veio primeiro. Com base no que Paulo está dizendo isso? Vamos lá, Gênesis 2. A partir do verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, há uma diferença da narrativa de Gênesis 1 para a narrativa de Gênesis 2, que nós já iremos ver. Mas nós percebemos agora que há uma mudança de foco. Há uma mudança de foco do que foi narrado em Gênesis 1 com o que é narrado em Gênesis 2. E esse é o ponto, a mudança de foco, não de história. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que o havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, e é o que circunda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Paulo diz, então, que o homem veio primeiro, ele está pensando em quê? Gênesis 2. Ele está pensando em Gênesis 2. Então, Paulo, na hora de fundamentar doutrina, na hora de orientar a relação social entre homens e mulheres, ele se volta para a narrativa de Gênesis 2. Tira Gênesis 2. O que sobra da doutrina de Paulo? Nada. Sobra nada. Tira Gênesis 1. E Paulo não pode ter Romanos 9. Tira Gênesis 2. E Paulo não pode argumentar que o homem veio primeiro. Percebe? Mas algo interessante acontecendo aqui. Veja que tanto Gênesis 1 e Gênesis 2 há uma ideia por detrás de governo. Um Deus que governa porque cria. Luzeiros que governam dia e noite. Um homem a quem lhe é dado o domínio sobre a terra e sobre os animais domésticos. E essa é a grande distinção dos homens para os animais. Porque se você pensar bem, tanto homens e animais tinham que se multiplicar e procriar. Tanto homens e animais tinham de comer plantas. Então qual era a grande diferença? Deus deu ao homem o domínio sobre os animais. Mas é interessante também que em Gênesis 2 vem um complemento. Como se dá esse domínio dos homens sobre os animais? Faz o que quer, arrasa com eles, arrebenta, destrói? Não.
Deus colocou o ser humano no jardim para o cultivar e guardar. Aquele que governa, zela, cuida, ama, proporciona vida. Isso não é um reflexo do governo de Deus? E não é interessante que os seres humanos governam sobre os animais da terra, sobre as aves dos céus, mas ele não governa os luzeiros. O sol e a lua estão aí para nos lembrar sempre: há alguém acima de nós. A árvore do conhecimento do bem e do mal estavam lá para dizer para o ser humano: há alguém acima de vocês. Vocês não podem tudo. Há limites. Então você vê que a própria narrativa da criação é aquela que condiciona a existência humana. O fato de Deus criar em dias, e esses dias eles são pautados, eles são marcados, tarde e manhã, o tempo é claramente concedido por Deus, ou dado por Deus como a coisa foi feita, e depois Deus usa esse referencial para dizer para o homem: você vai trabalhar 6 dias e descansar no 7º. Veja como Deus está usando a criação e criando de tal modo para que a vida do ser humano seja relativa a essa criação em todo o tempo. Próximo aí. Então nós temos 2 criações? Não. Gênesis 1, nós estamos vendo aí um foco no Criador e na criação de um modo geral. Gênesis 2, o foco é no ser humano e na criação desse habitat do ser humano. Em como isso foi feito para que o homem estivesse ali usufruindo, dominando e guardando, cultivando esse habitat. Então não são 2 narrativas de criação, são 2 focos diferentes de narrativa. Até porque você não vê na segunda narrativa uma narrativa pormenorizada do que aconteceu em cada dia, de quando os luzeiros foram criados, de quando surge a terra dentre as águas, de quando surge o firmamento, os céus. Você não tem isso, porque o foco é distinto. Foco no ser humano. Primeiro, o foco é no Criador. O segundo, o foco é no ser humano. Por quê? Porque agora a história da genealogia humana. O homem existe. E ele vai se multiplicar. Ele vai ter gerações. O que se dá dessas gerações? Próximo aí. Então, o que nos traz de fundamento, ou de ideias, de ensinos que esse texto aí, que a gente pode, em linhas gerais, trabalhar? Primeiro, Deus é o fundamento de todas as coisas. Deus, ele é independente a todas as coisas. Deus é quem dá ordem a todas as coisas. E a palavra é o modo como Deus cria. E por que isso é importante? Abre aí João capítulo 1. O que diz aí o primeiro verso? Esse era o princípio. Se eu disser para você que a palavra aí para verbo, na verdade é a palavra. No princípio era o logos, ou palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Você consegue entender por que a narrativa é descrita de tal modo que disse Deus? Disse Deus. Veja, quando Moisés escreve disse Deus, a gramática ali dessas palavras não apontam em si para Jesus. É a forma de se escrever, disse Deus. Mas o texto bíblico, a revelação bíblica, personifica a palavra de Deus na pessoa do Filho, da segunda pessoa da Trindade. Então, quando o texto bíblico diz para mim, ou fala para mim, ou me conta, ou ele é escrito de modo que disse Deus, ele está dizendo o quê? Era a pessoa de Jesus ali. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O Espírito pairava sobre a face das águas.
E disse Deus. O que nós temos na criação? A Trindade. É óbvio que se você olhar só para o texto de Gênesis 1, isso não fica tão claro. Porque a palavra de Deus ali, ela não é personificada de modo direto. Você vai ter isso ao longo da revelação do Antigo Testamento, até que vem João e diz, Jesus é a palavra, e responde o pensamento grego. O logos criativo, aquele que faz as coisas existirem, é Jesus. Nada do que foi feito sem Ele. Nada. Então, quando a gente vê que a palavra é o meio como Deus cria, isso é extremamente fundamental para nós como cristãos, que temos como fundamento a eterna existência do Filho, a eterna existência do nosso Redentor, e que Ele estava lá desde o início, e que Ele faz parte dessa criação, e que é vontade dEle a salvação do seu povo, desde o início. Então, quando vem alguém e diz que Jesus era a criação, interpretando mal o Paulo, que ele diz que ele é o primogênito da criação, a gente percebe que isso é um desvio do que a Escritura coloca em princípio. Então veja, você sai da gramática, você sai do estilo literário, você sai das questões aí do texto, e aí você vai para a teologia. E a teologia me mostra o porquê que Deus revelou do modo como Ele revelou. E por que é importante para a teologia a gente bater o pé e dizer, esse texto significa isso. Porque se eu não respeitar a mensagem do texto, a ideia do texto, eu não tenho uma teologia. Eu só tenho ideia. Que o outro pode vir e ter outra ideia. Próximo aí. A queda. Esse é um outro ponto importante para nós. Entendermos que na narrativa da queda, nós temos um outro ponto fundamental para a nossa história. Nós temos a origem de todas as coisas, nós temos o ser humano sendo criado, sendo focado, e nós temos, então, o que se dá desse ser humano. Gênesis 3 aí. Vamos lá. Gênesis 3. Bom, a mulher foi criada da costela de Adão. Ele vê que ela é osso dos seus ossos, carne da sua carne, chama-se-á varoa, por quanto do varão foi formada. E aí se estabelece, portanto, que o homem deve deixar pai e mãe, quando isso obviamente se tornar uma realidade. Serão eles, Adão e Eva, os primeiros a serem deixados. E esse homem vai se unir à sua mulher, e os dois vão formar uma só carne. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Às vezes a gente lê isso daqui, e a gente pensa que como se Adão e Eva olhassem um para o outro e não vissem as genitálias um do outro. Tipo, visse uma censura lá, né? Adão olhava para Eva, ao invés de ver o seu corpo, via umas tarja preta. Gosta de ver censura na TV, né? Via um desenhozinho de folha, alguma coisinha cobrindo. Não, eles viam seus corpos. A ideia de não se envergonhavam é que eles olhavam um para o outro e viam ali servir a Deus, encher e multiplicar a terra, a bênção do Senhor. Viam um ou outro como sendo importante. Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esse é minha origem, é dele que eu vim, é com ele que eu sirvo a Deus, é com ele que eu domino a terra. É com ele que eu vou encher essa terra. Aliás, tem alguns aí que dizem que o mandato de dominar a terra é só para o homem. Eu queria ver como é que esse homem iria dominar a terra e encher a terra sem a mulher. Né? Tipo, vai lá, tenta a sorte aí, vai. Enche a terra aí sem mim. Não vai. Então, Gênesis 3. Veja que cada ponto
do texto anterior, ele é necessário ao texto seguinte. Gente, é assim que se constrói texto, é assim que se constrói capítulo, é assim que se constrói argumentação. Você vai dando as informações e ela serve de fundamento para o que vem a seguir. Quando você vê um mau trabalho acadêmico, é justamente quando você não consegue encontrar a conexão entre as coisas. Você vai corrigir, corrigia, né? Muito trabalho de seminarista. Aí eu pegava o seminarista e falava, cara, eu não entendi a relação desse capítulo com esse capítulo. Você não me mostrou o que esse capítulo contribui para a construção do próximo capítulo. É desconexo. A gente vê conexão aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então o que a serpente está oferecendo para a mulher? Como um tudo. Não foi isso que Deus disse? Comereis de toda árvore do jardim? Se você olhar o que Deus havia dito, para Adão, né, no caso ali no versos 16 e 17, de toda árvore do jardim comerás livremente. Deus não disse? Para comer de toda árvore? Disse. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Como de tudo, menos. Então o que a serpente fez? Deu uma cortadinha no texto. E isso é o que a gente sempre fala, texto sem contexto, né? Vira pretexto. Se você corta o texto, faz o que quer com o texto vai dizer o que você quiser. O texto vai dizer o que você quiser. Então foi o que a serpente fez. Deus não disse para você comer de tudo? Aí a mulher responde. Então veja, Eva não era burra. Eva não era aquela bobinha, né? Que depois vai dizer lá que a mulher foi enganada pela serpente. Ela não foi enganada no sentido de que era uma trouxa boboca. Tão inocente essa mulher. Que nada. Porque o que? Deus falou isso nada? O que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não, dos frutos da árvore do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então ela responde à serpente, contraria a serpente. Não foi isso que Deus disse, não. Só que ela colocou algo que Deus também não havia dito. Deus não disse para não tocar. Deus não disse para Eva, para Adão, no caso, né, que foi para quem diretamente ele disse, ele não falou, não toque. A serpente apresenta a sua versão, tirando. Eva apresenta a sua versão, adicionando. E Deus havia dado uma versão. Qual a versão verdadeira? A versão de Deus original? A versão da serpente retirando ou a versão de Eva adicionando? Quem é que diz como as coisas devem ser? Deus. Se Deus disse para não comer é suficiente. Esse é um princípio da lei de Deus. Nada acrescentarás e nada diminuirás. É um princípio da lei de Deus, você vai ver isso no Pentateuco. Você vai ver o próprio Apocalipse dizendo, não acrescente nada a este livro e não tire nada deste livro. Por quê? Que quando você acrescenta, você está dizendo o quê? Deus não fez o suficiente. Quando você retira, você está dizendo o quê? Deus foi longe demais. Deus não é justo. Eu sou melhor do que ele, eu consigo uma versão melhor do que a dele. Queridos, então nós estamos vendo aqui a serpente vivendo pela própria verdade, Eva construindo a sua própria verdade e a verdade de Deus sendo deixada de lado. Então aí vem o golpe que engana a mulher. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Mentira, eles morreram. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido, e ele comeu. Onde está o engano da serpente?
Olha, vocês não vão morrer, não. Vocês vão ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal. O engano está onde? Vocês não vão morrer. Mas como Deus, eles seriam conhecedores do bem e do mal. A oferta é atraente. Sereis como Deus. Só que nessa de ser como Deus, Deus havia dito, vocês vão morrer. E a serpente disse, vai nada. Vai nada. Vai em frente, segue o jogo. Mas olha só que interessante, muitos pensam que eles não se tornaram como Deus. Olha o verso 22 aí. Eis que o Senhor Deus tomou um de nós, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Nos tornamos como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas era mentira, a gente morreu. Havia uma verdade no que a serpente falou. Vocês vão se tornar como Deus, conhecedor do bem e do mal. Vocês vão ter uma relação com o bem e o mal. Só que diferente da relação de Deus. Na relação de Deus com o bem e com o mal, Deus não morre. Na sua relação com o bem, do bem e com o mal, vocês morrem. Esse foi um engano. E aí o que acontece? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja que o pecado, antes de tudo, ele é uma mudança, um abandono da verdade de Deus. Quando Eva abandona a verdade de Deus e acrescenta o que Deus havia dito, a sua visão do fruto começa a mudar. Antes ela define aquele fruto como o quê? Isso é morte. Eu vou morrer. E de repente ela, enganada com a sua própria verdade, com a sua própria versão, ela olha de novo para o fruto e diz, olha, mas até que ele é bom para dar alimento e dar entendimento. A morte sai da sua interpretação. E aí quando ela consuma o seu pecado, ela olha para o seu marido e diz, come também. E os seus olhos se abrem. No sentido de que abre para uma nova realidade, para um novo entendimento. Eles se viam nus e não se envergonhavam. Agora eles se olham e se envergonham. Porque o pecado muda a interpretação um do outro. Essa já não é mais aquela com quem eu vou servir a Deus. Eu estou tendo umas outras ideias com ela aqui. E se ela também estiver tendo essas ideias comigo? E esse não é mais aquele com quem eu vou encher a terra e servir a Deus. Eu estou tendo umas outras ideias. E se ele estiver tendo essas ideias comigo também? A vergonha toma lugar. A reinterpretação do outro toma lugar. Perceba que as relações sociais, elas todas se submetem ao crivo do pecado. E nós nos relacionamos não com a visão antes da queda, olhando para o nosso próximo como imagem e semelhança de Deus, aquele com quem nós estamos aqui servindo a Deus, dominando a terra, enchendo a terra e manifestando a glória de Deus. Nós olhamos o próximo como concorrente. Nós olhamos o próximo como uma ameaça. Nós olhamos o próximo com inveja. Nós olhamos o próximo com usura, com malícia. O nosso olhar mudou por causa do pecado. Então perceba que antes do pecado se tornar um ato, ele se torna um pensamento. Próximo aí. Olha o que Tiago vai nos dizer lá no capítulo 1. Abre lá. Tiago. Capítulo 1. Versos 14 e 15. Aliás, vamos ler do 13 aí, vai. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Sacou? Quem tentou no Éden? Foi Deus que foi tentado em Eva?
Então, Tiago, ele está fazendo referência a que texto? Gênesis 3. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então você tem a sua cobiça, seus desejos, suas inclinações. Isso é que te seduz. Salta aos seus olhos. Eu quero isso. Eu preciso disso. A cobiça é a noção de que aquilo que Deus te dá não é o suficiente. A cobiça é a noção de que o que Deus te dá não é bem aquilo que Deus disse que era. Eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo diferente. Veja, Deus disse para Adão: comereis de toda a árvore, menos de uma. Mas eu quero essa uma. Eu não quero toda a árvore. É como se você chegasse aqui e eu dissesse para você: meu querido, você pode escolher qualquer lugar, menos lá. E você fosse se sentar lá. Cara, você tem 200 lugares disponíveis. Eu só disse que você não podia um. Aquele um foi justamente o que você desejou, cobiçou e usurpou. Esse é o ser humano. O presbítero Josué está colocando, né? Você fala para uma criança, não faz isso, é justamente onde ela vai. Não põe a mão aí, é justamente onde ela põe a mão. Desde criança a gente vê isso, e nós somos assim. E nós somos assim. A gente tem atração por aquilo que não pode. A gente gosta do não pode. Então, é fundamental que nós compreendamos que Gênesis 3 é verdade. Porque ele é o próprio fundamento do nosso entendimento de como é a dinâmica do pecado, que é o que Tiago está falando. Você deseja o que não pode, isso te seduz. Ou seja, a sedução, ela é um afunilar da sua visão. A sedução é o convencimento de que aquilo vai te fazer feliz. Isso te seduz, é como se você ignorasse todo o resto. Não sei se você já foi seduzido, não sei se você já se sentiu assim, você percebeu que você estava seduzido. Você tem aquela ideia de que nada mais vai te deixar feliz. E aquilo te tenta. Começa a dizer, vai lá, vai em frente. E até que finalmente você pratica. Só que aí vem o resultado, que é a morte. Volta lá para Gênesis 3. Quando ouviram a voz do Senhor, verso 8, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Você se resolva aí, Deus. Foi a mulher que tu me deste. Não tenho nada com isso não, ó. Se vira aí com ela. Foi você que pegou minha costela. Eu estava dormindo. E disse Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É Gênesis 3 que lança o fundamento da redenção.
ele não só conta a história da queda, ele conta a história de como começou a salvação. Derruba Gênesis 3 e você não tem uma razão para o Messias. Você não tem uma razão para o Cristo. Você não tem um porquê de ser redimido. Mas olha que interessante o pecado. Eles não caíram durinhos. Pequei, bum. Não. Eles experimentam a primeira morte, que é a morte espiritual. Pequei. Antes eu andava na viração do dia com o meu Senhor. Antes eu ouvia a voz do Senhor e eu corria para Ele. Agora eu fujo. Agora eu não quero que Ele me veja. Porque eu tenho vergonha. O homem está separado do seu Criador. Essa é a primeira morte. A primeira separação. E mais de 900 anos depois ele experimenta a segunda morte. A separação do seu corpo e da sua alma. Mas no dia que ele comeu do fruto, ele se tornou inimigo de Deus. Ele morreu para o Senhor. Mas o Senhor, no mesmo dia, providencia um meio para que ele viva. Porque a criação sempre dependeu do Criador e não da criatura. Perguntas? Presbítero Josué. O texto menciona também a árvore da vida. A gente acredita que ele comeu dessa árvore antes, porque ele podia comer de todas, menos de uma. Então a outra ele podia ter comido. Mas naquele momento ali, Deus falou que ele não podia mais comer da árvore da vida. E aí se tornaria, ele não morreria, né? Seria como Deus, né? Essa justamente é a razão para a expulsão. A gente pensa que eles foram expulsos porque pecaram. Mas vamos continuar a leitura do texto? Depois, no verso 23, ó. Finalzinho do verso 22 e 23. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Para que ele foi expulso? Para não comer a árvore da vida e viver eternamente em pecado. O que é pior do que morrer em pecado? Viver para sempre em pecado. Seria a árvore da vida. O que seria essa árvore da vida? A árvore da vida, creio eu, que seria aquele meio pelo qual Deus concederia a eternidade para um homem obediente. Por um homem que comesse da árvore que Deus disse para comer, que desse nome aos animais, que dominasse a terra, então come e vive eternamente. Agora que ele desobedece, e agora a morte se torna uma realidade, então Deus o impede de resolver essa morte dele com a árvore da vida. Porque a única coisa que ela vai fazer por ele é fazê-lo viver eternamente em pecado. Só quem pode fazê-lo viver eternamente, santamente, é o descendente da mulher. Então ela era puramente a providência de Deus para sustentar uma vida eterna. Jesus Cristo, ele não só me dá a vida eterna, ele dá a vida de verdade, ou seja, comunhão com Deus, redenção dos meus pecados. Ou seja, o homem é viver eternamente em dívida com Deus. Então, se você pensa que é ruim morrer, pior é viver para sempre em pecado. Então, chega uma hora que é bom morrer. Chega uma hora que o enfado da carne acaba com a gente. Chega uma hora que a gente já não tem mais prazer. Chega uma hora que o pecado trouxe todo o seu efeito sobre o nosso corpo. Você acha que é à toa que pessoas se suicidam? Não é à toa. Tanto o pecado delas, quanto o pecado dos outros que muitas vezes fizeram contra elas, as situações em que elas se encontram, elas olham e pensam, não vale a pena viver.
É óbvio que eu não estou dizendo que o suicídio é bom, é devido. Mas num mundo caído como o nosso, em que Deus tira a árvore da vida para não viver eternamente em pecado, eu consigo entender que chega uma hora que o pecado torna viver algo não tão bom. Então eu consigo entender, eu não aceito. Mas eu entendo. Porque tem hora que você passa por algumas coisas na vida que você diz, a morte bem que seria um descanso, viu? Pastor, qual que é a sua opinião sobre essas interpretações mais modernas, mais especificamente o evoteísmo, que muitos em nossos arraiais reformados têm aderido aí? Então, essa nova onda aí, aderindo a essas Os interpretações. evoteístas não gostam de serem chamados de evoteístas, né? Eles têm outros nomes, né? Os evoteístas são pessoas que tentam unir a ideia científica da teoria da evolução com a narrativa da criação. Eles tentam encontrar gaps, espaços dentro do texto bíblico para justificar e dizer que a evolução ela não contraria o texto bíblico necessariamente. Tá? E eles fazem uma argumentação muito boa, textual, procuram questões gramaticais e tudo mais, porém eu entendo que são gramaticalmente erradas. Eu acho que eles partem do pressuposto científico e fazem a gramática dizer algo que ela não diz. Como é que você faz isso, por exemplo? Uma vez me perguntaram se um subjuntivo ali no hebraico, um tempo, né, um modo verbal subjuntivo, justamente não estaria falando sobre futuros contingentes, ou seja, um futuro possível. E quando Deus bota aquilo no subjuntivo, que Deus não estaria dizendo de fato que aquilo seria possível. A minha resposta ao cara foi muito simples. Falou, olha, não transforme gramática numa ideia filosófica. Se você vai descrever uma coisa no futuro, que você tem condições no presente para que isso se torne realidade, o tempo verbal necessário é o subjuntivo. Você tem que usar o subjuntivo. É o tempo verbal devido. Mas o subjuntivo não quer dizer que Deus esteja admitindo que aquilo ali poderia acontecer dentro da história que ele determinou. Então você não pode pular da gramática para uma ideia filosófica, para uma ideia teológica. Você tem que seguir um caminho aí até chegar lá. Então é isso que eu entendo que muitos desses evolucionistas bíblicos, por assim dizer, que eles acabam fazendo. No intuito de encaixar o texto na evolução, eles fazem a gramática dizer algo que ela não diz. Que ela não quer dizer, que ela não tem aquele propósito. Por quê? Porque aquela ideia não estava na cabeça do autor, não existia no tempo do autor. Então o autor não tinha como pensar naquilo ali. É a mesma ideia, por exemplo, de quem defende que a Bíblia não é contra o homossexualismo e diz lá que naquele tempo falava de homossexual, o cara que era casado, que ele não poderia se divorciar, mas se o cara nasceu homossexual, então não tinha problema. Essa é uma ideia atual. Que a pessoa nasceu homossexual, então, portanto, aí você está pegando uma ideia atual, um conceito atual e tentando colocar no pensamento bíblico. Isso é anacronismo, certo? Você não pode interpretar assim. Então, eu entendo que eles cometem esse erro anacrônico, pegando ideias atuais e querendo fazer a gramática se encaixar dentro delas. Tá certo? Então, eu não concordo que a gramática dê esse espaço. Você vê Deus formando diretamente o homem. A narrativa é essa. Deus foi lá e mexeu no barro para que o barro formasse o homem. Eu consigo entender por que nós encontramos semelhanças entre seres vivos. Seres humanos e macacos, né, chimpanzés, gorilas. Isso fenoticamente. Ou seja, o que é o fenótipo? É o que a genética dá na aparência. Eu tenho um fenótipo, por exemplo. Tem uma pinta aqui, tem uma pinta ali. A genética de tal modo funcionou que gerou essa pinta em mim. Fenótipo, cor do olho, né, formato da cabeça, da bolsa, tudo é fenótipo. Genótipo é aquilo que está no gene, que vai gerar o fenótipo. Então eu consigo entender que nós tenhamos semelhanças genéticas que geram semelhanças fenotípicas, porque nós somos feitos da mesma terra. Nós funcionamos de uma forma geral do mesmo modo.
Então é óbvio que a nossa relação com as coisas, os nossos corpos, eles vão ser semelhantes em muitos sentidos, porque eles lidam com o mesmo ambiente, com os mesmos elementos químicos, com a mesma vida. Mas não é isso que nos define. O que nos define é a imagem e semelhança de Deus. É justamente o fato de que Deus se relacionou diretamente com a criação do homem. Deus forma o homem, diz o verso 26 de Gênesis. Enquanto o resto, Deus diz, e Deus disse à terra, produza animais segundo as suas espécies. Ou seja, a relação de Deus com a criação do homem é distinta. E isso é narrativo. A narração da criação, ela diz que Deus se envolveu com a criação do homem, diferentemente que ele se envolveu com a relação aos animais. Então aí está a diferença. Não na genética, não no fenótipo. É aí que está a diferença. Então se eu não compreender isso, eu começo a querer, por causa dos pressupostos, por querer me adequar muito à ciência, eu forço o texto bíblico. Pastor, conforme você foi explicando, surgiu uma outra pergunta. Eu tenho amigos, né, que defendem isso, são irmãos em Cristo, que eu gosto bastante. E geralmente, pelo que eu percebo, surge esse sentimento, né, de adotar um evoteísmo, uma interpretação assim que se encaixe mais com esses conhecimentos que nós temos moderno científico por causa da vida acadêmica na faculdade. Lá eles enfrentam argumentos de professores que tentam literalmente assassinar aquilo que eles aprenderam desde crianças aqui nas aulas de EBD, na igreja, aquilo que veio sendo ensinado pela igreja desde quando eles eram crianças. Então, como nós devemos reagir a esses ataques, né? Já que, como diz lá o apologista William Lane Craig, diz que ele fala que a igreja falha, né, em preparar os jovens para as universidades, porque quando eles chegam lá, eles saem ateus. E eu concordo com ele. Como que a gente poderia, então, enfrentar esses argumentos de maneira bíblica, sem precisar fazer um casamento entre a opinião bíblica e os descobrimentos recentes da ciência, a teoria da evolução, essas coisas? Vocês estão com tempo, né, gente? Vocês estão com tempo, né? Irmãos, obviamente aqueles que tiverem alguma relação, algum compromisso, alguma coisa, precisarem sair, sintam-se à vontade, tá, gente? Vamos considerar o tempo de aula já estourado, então se você precisar. Mas respondendo aqui a pergunta do nosso irmão Vitor, vários pontos aí, né? Primeira coisa, a falha não é só da igreja. A falha também é da pessoa. Há uma desonestidade do próprio jovem que vai para a universidade, que passa dias escutando o seu professor, e ele não é honesto para procurar uma resposta. Espera aí, esse cara está confrontando a minha fé. Aí ele fica lá sentando ouvindo o cara confrontando a fé. Falou, não, espera aí, deve ter algum irmão que já respondeu esse tipo de coisa, vou procurar. Então ele também não procura. Né? Então, só primeiro ponto, a falha não é só da igreja, é a honestidade do camarada. Eu já trabalhei muita gente assim que veio com várias ideias. A gente tem muito essa questão hoje com o esquerdismo, né, que está tão claro já o modo como eles ocupam os lugares na universidades, como professores e tudo mais. E o camarada vai, professor, mas pastor, o professor falou isso. Aí eu falei, eu estou achando isso tudo muito interessante. Aí vem cá. Então você me fez uma pergunta, agora você vai me dar o tempo que você dá para o seu professor. E passei uma semana sentando com essa pessoa pegando. Ele está achando, ele te falou que Marx é lindo e maravilhoso? Vamos ler Marx aqui, ó. Ó o que Marx fala sobre Jesus. Ó o que Marx fala sobre fé. Vamos abrir? Vamos abrir. O fato dele ter essa ideia legal, você não pode então abraçar ele por inteiro. Tem uma ideia legal aqui, precisamos pensar no social. Precisamos. A Bíblia faz isso. Está lá, nós já lemos leis aqui, que são leis sociais. Então esse é um ponto. O camarada ele não tem honestidade para muitas vezes querer gastar o tempo que ele dá para o professor dele para o pastor dele. Marlia, você fazer uma pergunta dentro disso? Que é aquilo ali.
Exatamente. Se você viu, por exemplo, a novela lá do rei Davi, que passou na Record, a culpa do adultério de Davi foi de Batseba, que ficava tentando Davi. Vai ver a encenação que eles fizeram. Batseba que ficou atrás de Davi lá. Ai, cadê o rei Davi? Cadê? Aí ficava se exibindo para Davi. Eles fizeram essa encenação lá na novela. Dá uma distorcida, por quê? Para criar novela. Aí o cara assiste e acha, então é isso, o cara procura fontes ruins. Você precisa procurar fontes boas. Às vezes o seu pastor ele não é preparado. Procura quem é. É puramente. É audiência. Filme, novela é para ter audiência. Você quer vender. Tá? Segundo aspecto aí. Eu preciso entender que a educação ela é dominada. Tá? Não existe isenção em lugar nenhum. Isso não existe. Ah, nós estamos aqui, nós somos plurais, nós somos cabeça aberta. Isso não existe, gente. Ignora esse tipo de declaração. Aqui na igreja, por exemplo, nós não somos cabeça aberta. Se vier aqui pregar um bandismo, nós não vamos aceitar. Se vier aqui pregar ateísmo, nós não vamos aceitar, vamos te pôr para fora. Aqui se prega calvinismo, o entendimento bíblico calvinista, aliancista, pactual, conforme a Confissão de Fé de Westminster. Nós somos fechados quanto a isso. A gente não aceita outro tipo de coisa aqui dentro. Nós não somos isentos. Nós somos totalmente inclinados ao que a Confissão de Fé diz e ponto final. Ponto final. Então, a gente tem que perder essa ideia de que vai haver um debate na escola, de que o professor... Tem professor que pode ser muito aberto. Eu já conheci professores que gostavam do debate e respeitavam a opinião de aluno, e colocava ideia, e colocava outra, ficava um negócio legal. Eu tive isso no Colégio Objetivo em Brasília. Os professores gostavam, tinha uns professores assim. Tinha outros que não, velho. Cala a boca, eu estou falando. E acabou. Isso é muito. Quando você chega na universidade, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, a aluna é botada para fora de sala de aula por defender a fé cristã. Tá? Eu sei de várias histórias de professor falando mal da igreja, da Bíblia, da teologia cristã, do próprio Mackenzie, e o aluno se levantar para defender, o professor botar para fora de sala. E o cara está numa universidade presbiteriana. Tá? Então, não se prepare achando que você vai debater com esse professor. Não seja inocente. Quando houver um ambiente de debates, ou seja, que nem a escola, nem a igreja, nem nada, você vai ter liberdade de falar. Mas na universidade, saiba, o professor não vai te dar ouvidos. E segundo, por ser um ambiente totalmente inclinado já para uma ideia, você vai ter que responder a ideia dele. Você quer ter o seu diploma? Você vai ter que dizer lá que o homem veio de uma árvore lá, que no momento era um primata para um lado, foi um primata para o outro e tudo mais. É a origem das espécies. Aliás, evolução é sobre a origem das espécies, não é sobre a origem da vida. A origem da vida é outra coisa. É outra teoria. Tá? Mas você vai ter que responder. Conforme o cara quer ver. Por que ali? Porque ali se fundamentou. Se a ciência fosse tão aberta, o cara questionava as duas coisas. Quais são as bases científicas, os argumentos científicos da evolução? Quais são os argumentos científicos do design inteligente? Porque tem. Ah, não, mas isso não é ciência. Percebeu como é tendencioso? Quem debate, quem abraça uma teoria dentro da ciência, lembra, teoria, queridos, é algo comprovado dentro da ciência. Que às vezes você vê a pessoa dizendo, isso é só uma teoria. Para a ciência isso é tudo. O que você muitas vezes está chamando de teoria e achando que é fraco, na ciência se chama hipótese. Eu tenho uma hipótese científica, ou seja, é algo que ainda carece de comprovação. Teoria é algo que já foi comprovado em certo nível e você já criou toda uma cadeia de entendimento, de conhecimento, de tudo mais, relacionando as coisas àquela ideia. Tá? Já tem um nível de comprovação. Tá certo? Então, você tem isso na evolução. Claro que tem. Lógico que você tem elementos que apontam para a evolução. Isso é óbvio. A questão que se faz é se eles foram corretamente interpretados,
se o evolucionista ele é totalmente honesto, que esse é o ponto da ciência, e é aí que a gente tem que se ligar. Justamente porque não existe isenção, muita gente vai fazer pesquisa já pré-condicionado a eliminar uma certa coisa e a abraçar outras coisas. Então, se isso aqui tem a tendência de descomprovar o que eu penso, eu jogo fora. Aí eu fico com aquilo que comprova. E não lido com o que descomprova. É igual o cara que não lida com o texto bíblico que mata a doutrina dele. Ele abraça um texto. Ah, tá vendo? Eu tenho essa doutrina. Não, mas você tem esse texto aqui que fala isso? Não, esse texto aí deixa pra lá. É mais ou menos essa ideia. Você achar que um cientista, ele é um poço de honestidade, gente, ele é um ser humano, ele tem conta para pagar. Ele tem filho pequeno, ele tem dívida. Esse camarada, às vezes, conseguiu uma linha de financiamento para a pesquisa dele, passar 2 anos em pesquisa. E em um dia ele foi lá, começou a pesquisa e descomprovou o ponto dele, a hipótese dele. Você acha que ele vai contar? Ele tem 2 anos de financiamento. Ele vai enrolar 2 anos, meu filho. Ele é como você e eu, ele tem que pagar a conta. Você acha? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente percebe que o olhar sobre a ciência de muitas pessoas é um olhar religioso. E aí que você pega o camarada e percebe como ele tem um comportamento religioso. E de religião a gente entende. De religião a gente entende. E aí você pode começar a questioná-lo sobre, peraí, se você tem como ponto de vista científico a observação in loco das coisas, você observou essa pesquisa? Você estava lá? Você viu o que o cara fez? Se é verdade o que você está dizendo? Ah, você está acreditando no que ele disse. E eu não posso acreditar no que Paulo disse. A ciência ela é tão fundamentada em fé quanto a religião. Só que por meios diferentes. Tem um filósofo da ciência, que é Michel Polanyi. E esse é justamente o argumento dele. Ele não é cristão. Ele não é teólogo cristão. Ele é prêmio Nobel de Química. E ele começou a se incomodar com o modo como as pessoas olhavam para a ciência. Ele começou a mostrar. Gente, sabe como começa a ciência? Com achômetro. O cara acha que tem alguma coisa lá. Ele não tem método. Ele não tem uma lei científica, ele não tem nada que diz para ele como que ele vai comprovar aquilo ali. Ele começa a desenvolver aquilo ali, a estudar, dar com os burros na água, vai aqui, vai lá, e ele começa a desenvolver, até comprovar ou descomprovar a ideia dele inicial. Ou seja, essa ciência tão racionalista começou com acho, com algo irracional. Ele está invalidando a ciência? Não. O que ele está validando são outras formas de conhecimento que não só o científico. O que ele está dizendo é justamente que, se a ciência pode começar com a irracionalidade e se tornar racional, será que outras formas de pensamento que não são cientificamente racionais não podem, do irracional, se tornarem racionais também? Ou seja, não engula a ciência como única verdade e única forma de verdade. Não engula. Tá? Não é porque a ciência diz, então é verdade. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Não é a ciência quem diz como a verdade é determinada. A ciência determina como verdades são descritas cientificamente. Para atender os parâmetros científicos, a ciência diz como você deve entender as coisas. Mas a pergunta que você tem que fazer é: a única verdade que existe é a verdade científica? É aí que Michel Polanyi vai dizer, não. Não. Porque a própria ciência começa com uma verdade não científica. Tá certo? Eu ia explicar sobre fundacionalismo, mas já são 11 horas. Deixa para um outro dia. Que pergunta, hein, Vitor? A essa hora da manhã você me faz uma pergunta dessa. Queridos, vamos orar para encerrar? Deus amado, te louvamos e bendizemos por esse tempo, te louvamos e bendizemos pela tua palavra e te imploramos, ó Deus, para que tu nos dês condições de firmes na fé e inabaláveis em Cristo Jesus, de enfrentarmos um mundo que nos odeia,
que odeia a verdade de um Deus santo que encarna, morre pelos seus e ressuscita para dar vida. Oramos por tudo isso, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém.